Vamos lá, gente. Primeiro, obrigado. Eu tô muito feliz de participar aqui do podcast, porque, né, eu sou uma rata de podcast. Então, tá aqui hoje tá sendo muito legal. Então, assim, pra quem não me conhece, né? Pra quem não te conhece, Existe alguém que não conhece pelo essa amor garota de aí em Deus. Belo Horizonte? Algumas sim, mas pode vir a conhecer aí, né, gente? Então, eu chamo João Andrade, tenho 28 anos e sou DJ há mais ou menos 13 anos. Eu comecei a tocar pelo fato, assim, de desde criança minha mãe escutar música 24 horas por dia, assim. Ela cantava em coral de igreja, então lá em casa a gente tinha, assim, 3.000 CDs, então eu acordava escutando música e dormia escutando música. Então, desde sempre, essa questão musical pra mim sempre foi muito forte, né? E eu lembro ali, por volta de mais ou menos uns 7 anos de idade, que eu ganhei um computador do meu pai, aquele bom Windows 98 amarelão usado. Aquele caixotão, Aquele né, caixotão, Um mouse de bolinha. Um mouse de bolinha que parecia uma borracha. Aham. Exatamente, esse aí. Você guardava tinha aquelas capas? Tipo assim, a capa pro Tinha. monitor, a capa pro teclado. Você não sabia o que era mais amarelo, a capa ou o computador. Era daquele jeito. Amo. E aí a gente usava, né, ligava o computador com o dedão do pé, ali na parte de baixo, todo esse esquema, né? E aí, eu lembro, não sei se ainda existe hoje aquele Baixa Aqui, aquele site que a gente Existe. usava, né? Sim, Existe. E aí eu lembro de estar mexendo no Baixa Aqui e encontrar um programa, que era o Virtual DJ, que hoje em dia muita gente ainda usa para poder tocar. Ele, né, deu uma reformulada, então tá bem interessante hoje em dia. Uhum. Mas na época, assim, que eu me lembro, era o primeiro acesso que eu tive. Aí, sei lá, baixei esse programa Uhum. com 7 anos de idade. E fiquei ali brincando, né, com o meu bom tecladinho, tic-tic-tic, Atacou. o meu Ela mouse. literalmente atacou o DJ. Atacou. E aí eu comecei a brincar com isso, né? E eu tive uma referência muito grande musical com minha mãe, indo mais pro lado gospel, mas a minha primeira referência de fora vieram dos meus vizinhos, assim, que escutavam muito hip hop. Que era bem aquela época ali que a gente tinha os DVDs da Fubu, track, sei lá, das quantas, Que né? saiu no Iapoca, era aquele DVD de clipes E com o 50 Cent na 50 Cent na capa. capa, tudo isso. Então, a partir disso, com essa referência dos meus vizinhos, né, do hip hop, e na época também tinha muito o Summer Electro Hits, ali por volta de 2004, 2005, nessa época. Então, foram os dois sons, né, os gêneros que eu escutei por fora, assim, de casa, que me fizeram a pesquisar mais sobre música. E, tipo, né, nessa época tinha MTV, a falecida Mix Mix TV. TV. Uhum. Então, tudo isso, né, foi uma bagagem muito grande, assim, pra mim, de som. E aí, como eu comecei a tocar? Uhum. Quando eu tinha... Ela já começou com um crime. já começa com um crime. Eu comecei a... Pode falar. Não, é que eu fiz um cálculo aqui. Ele tem tantos anos, começou a tocar. Gente, essa conta não fechou. Peraí. Então, né, eu fui um pouco, assim, mais pra frente. Mais precoce. Mais precoce. Eu comecei a sair por volta ali dos 14, 15 Onde da você ia? noite, Belo Horizontina. Ah, Assim, como uma boa jovem mineira do final ali dos anos 2000, a gente tinha muitos, né, pracinha da Savassi, que ainda existiam as emuxas, né? aham. Que ontem, né, teve até um revival que mais tarde falarei aqui no episódio. E aí, eu comecei a sair, já comecei a conhecer uma galera que já era da noite, que frequentava. Então, Uhum. meu primeiro grupo de amigos, que até hoje é basicamente o mesmo, foram chegando alguns agregados, mas assim, o primeiro ainda se mantém, era uma galera que já saía na noite, ou que produzia festa, ou era dono de balada, ou de alguma festa. Então, meio que eu caí, assim, de paraquedas num universo, num mundo que já me deu um pouco de acesso pra poder estar tocando, pra poder estar participando da noite e tudo mais. Então, eu lembro que a primeira vez que eu toquei foi numa boate que eu não sei se a maioria do pessoal vai lembrar. Ela deve ter fechado, sei lá, em 2013. Ela chamava Soluna, era o primeiro nome dela, só que depois ela se tornou Le Queen. Era uma boate que tinha na Amazonas, perto daqueles predinhos históricos, onde o pessoal tá reformando hoje em dia, depois que a gente passa Raul Soares, indo mais ali pra cima. Uhum. E aí era muito pequenininha a boate, assim, aí eu não sei como, eu toquei lá. E assim, naquela época, gente, falando pra você, jovem, não existia pendrive. Assim, era raro, os CDJs da boate não aceitavam. Então a gente, tipo assim, lançava um disco, a gente tinha que gravar um bom CDzinho pra poder levar pra tocar nessa Era no CD época. virgem, amiga? Era CD virgem. Eu ainda comprava, às vezes,
o CD regravável pra não ter que ficar comprando CD toda semana. Ah, sim. Porque não tinha essa, tipo, eu vou colocar no pendrive, vou levar meu notebook. A gatinha tinha que gravar. Aquela bolsinha com tanto de CD, amiga. Mano, tem uma lá na Dedé, que até hoje ainda da Mary Hell, se for lá, ainda tem. Chocada. Cheia do CD, sim. Então, a gente lançava, né, as músicas, mas também, ali por volta de 2010, 11, os lançamentos das músicas não eram como funciona hoje em dia, né, com Spotify e tudo. Então, assim, graças a Deus, não eram lançamentos tão repentinos, tipo, todo dia era um lançamento. Era mais álbuns, um single ali ou outro. Então era mais fácil de acompanhar. Porque se fosse hoje em dia, meu amor, dependendo de CD... Aleluia, arrepiei. A gata, ela tem que sair com uma malinha, porque senão ia dar pra carregar tanto CD. Então, a gente gravava e tinha que anotar todas as musiquinhas ali do CD. Tinha, assim, equipamento que não ia ler MP3, gente. Era CD normal, tipo assim, 12 músicas. Então, a gente tinha que gravar tudo. E, às vezes, gravar o CD duplicado, porque... gente, enfim... Era, assim, uma época mais dos incas, né? Nessa época aí não era... Mesozoica. A idade da pedra lascada. Da pedra lascada. Então, aí eu comecei tocando. Meu início de sonoridade, assim, tocando, sempre foi o pop. Mas, até hoje em dia, eu permeio por vários gêneros, assim. Fui descobrir novas coisas. Teve uma fase que eu já fui mais do hip hop. Uma outra mais pop. Emuxa. Mais emuxa. Uma gatinha mais eletrônica. No techno eu nunca cheguei, gente. Não sou DJ de techno. Tem vários maravilhosos na cidade, mas eu não sou essa. Frequentadora das Sou festas. frequentadora da cena, mas não DJ de techno. E aí, meu som é uma mistura, acho que, de tudo que eu cresci escutando, das coisas que eu pesquiso e principalmente do universo, né? LGBTQI, APZ+. Eu tento buscar e misturar todas essas referências, assim, de sonoridade. Eu gosto de fazer um set muito eletrônico, agitado, né? Como eu mesmo sou, né? Uhum. Um pouco mais pouco acelerado, mais. assim, pra cima. Uhum. Então, eu busco fazer isso, todas essas referências. Então, desde 2010, ali, finalzinho de 2010, começo de 2011, comecei a tocar. E até hoje estou aí, 2023. Tocando aqui na cidade de Belo Horizonte, já passei por alguns estados do Brasil. A turnê! O mundo da Lady Gaga não faz turnê No mais. Brasil, a João Andrade Tour, amor. Ela domina o país, o Brasil. O Cara. país. Panela, pistas e estados. Estados! É isso. Ela tem demandas. Já toquei muito também nos interiores, né, daqui de Minas Gerais, no famoso celeiro mineiro, né? Então, assim, muitas gatinhas aí que não tiveram oportunidade de me ver na capital, já me viram aí nas montanhas de Minas, já também. Já me viram por aí.